quando ensina a relação letra-som, você pode justificar, eu estou desenvolvendo essa área. E tem mais, os objetivos do conhecimento do ensino fundamental são esses aí, mas eu quero destacar a correspondência fonema-grafema, o conhecimento do alfabeto do português, porque isso tudo é o quê? Ensinar a relação entre a letra e o seu som. Então, eu também estou de acordo com o conhecimento do ensino fundamental quando eu ensino isso. E eu trouxe para vocês, vou colocar maior aí, 3 códigos de habilidades, o EF01, o LP05, o 07 e o 08. Olha, todos eles vão falar o quê? Que a criança precisa reconhecer o sistema de escrita como representação dos sons da fala, que precisa identificar fonemas e suas representações por letras, relação entre a letra e o seu som, precisa relacionar elementos sonoros com a representação escrita, tanto no nível das sílabas quanto dos fonemas. Ou seja, gente, está tudo aí. Só não ensina a relação letra-som se você não quiser, mas na verdade é um objetivo do conhecimento que a criança precisa receber e que você, professora, precisa ensinar. Então, eu preciso ensinar essa relação letra-som. Aí eu te pergunto, olha, vou colocar essa questão aí, essa indagação para você. Por que você ainda não ensina os sons das letras? Será que é porque você não sabe como fazer isso? Ótimo, tudo bem. A chance é grande de você não saber. Por quê? Ninguém te ensinou sobre isso. Lá na faculdade, você não teve uma aula sobre fonética e fonologia. Você não teve esse conhecimento. Pode até compartilhar aí a sua experiência. Pode escrever aí no chat. Né? De repente, você nunca ouviu falar disso dessa maneira. Você nunca leu a BNCC com este olhar. Você nunca teve esse conhecimento assim, claro. Ficou confuso para você, tá tudo bem. Agora não tá mais. Agora não tá mais. Se depender de mim, isso aí vai ficar claro. Ou até porque você já tentou, fala assim, Mari, eu escuto muito isso, viu, gente? Às vezes a pessoa fala assim, eu já tentei ensinar o som da letra. Eu já fiz isso, não deu certo, não deu nada. Eu vou perguntar, mas como que você fez? Aí ela fala, eu coloco a criança lá e fico, isso aqui é a letra B, isso aqui é a letra M. Aí eu falo, não, peraí. Você está ensinando o nome da letra. Você está prolongando, soletrando o nome da letra e fazendo o prolongamento. Isso aí está errado. Porque na palavra mala, a criança não ouve ali o M, né? Ela ouve o inicial, que é o M ali, mala. É isso que ela ouve, ela não escuta L, M, né? A gente, com o nosso ouvido de alfabetizadas, a gente faz essa conversão rapidamente. Para a criança, não, gente, ela precisa estabelecer isso não existe no cérebro dela. Isso não existe, a gente precisa ensinar isso. A gente precisa mudar as estruturas cerebrais de uma criança para ela acomodar este conhecimento. Então, às vezes você acha que faz, mas você faz errado. Ou, às vezes você acha assim, lá no Instagram tem um vídeo com todos os sons das letras, aqui no meu YouTube acho que tem shorts e tal, mas não é isso daí não é só isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber que o A, An, E, I, In, O, U. Esses são os sons das vogais. Pronto. Não, agora eu vou chegar lá e vou ensinar. Não é só isso. Tem uma ordem, tem formas de ensinar, tem as atividades para consolidar, tem a memória para acomodar isso daí, para a criança não esquecer. Então, quando eu falo não basta saber o som da letra, é porque não adianta eu achar que eu vou ver um vídeo de 1 minuto, 2 minutos com todos os sons e eu vou ensinar e vou colocar a criança na sala de aula e falar, essa é a letra tal, 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 e vamos lá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, você pode ter tentado ensinar, mas provavelmente, se você fez isso, você ensinou errado, então não vai funcionar, tá? Aí eu quero trazer aqui para vocês algumas boas práticas, que eu vou dar algumas ideias para vocês, mas vocês vão ter a oportunidade no final dessa aula de aprofundar nisso daí, tá? Para garantir efetivamente que vocês vão ensinar todas as crianças. E aí, a gente precisa primeiro responder. Por onde que eu começo? Por palavras ou letras? Qual a ordem eu sigo?
Como que eu começo a ensinar as vogais, as consoantes? Eu ensino a ordem alfabética? Eu já falo que não. Eu primeiro preciso saber que existem os sons mais fáceis e existem os mais difíceis. As vogais, elas são mais fáceis porque o próprio nome da letra é o som da letra, né? Mas tem outros sons, como eu disse aqui para vocês, tem E, I. Então, eu tenho 3 sons que aquela letra E representa. Então, eu preciso ensinar esses 3 sons. Agora, as consoantes, eu começo lá pela ordem alfabética, aí eu vou para o B, para o C, B, D. Não! Aliás, esses são os últimos sons que eu ensino, porque se você perceber, esses sons, eles não são sustentados. Eu não consigo ficar fazendo b, 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 b. Eu não consigo sustentar e fazer B, tá errado, ou Ba também tá errado. Eu preciso fazer o som da letra B. Por mais que às vezes saia um sonzinho de vogal lá, quando eu falo, por exemplo, B, né? Parece que sai o A, o ali no meio, a gente chama isso de uma vogal neutra, que é uma forma que a gente usa mais pedagogicamente, que alguns autores vão dizer, para facilitar esse ensino, porque senão poderia tornar-se algo muito impronunciável. Então, eu coloco um sonzinho, uma sonoridade ali um pouquinho diferente. Beleza, a criança está aprendendo, está tudo certo. Tá? Então, essa vogal neutra, às vezes, ela existe, mas eu não posso exagerar. Eu não posso ficar B ou Ba, porque isso já é a sílaba, aí isso já confunde. Certo? Então, tem várias coisas que eu vou falar aqui, vou dar umas pinceladas para vocês, e aí vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar nisso daí. Tá? E aí, o que mais? Né? Como que a criança vai memorizar tudo isso mais facilmente? Porque eu quero que ela memorize, eu quero que ela guarde, eu quero que ela não esqueça mais. Né? E eu quero consolidar o princípio alfabético. Eu quero que simplesmente ela veja uma letra na frente dela e associe a letra ao seu som. Mas para eu chegar em tudo isso, eu preciso evitar os principais erros. Eu listei aqui alguns erros principais que eu vejo que as pessoas cometem, professoras, mães cometem ao tentar ensinar os sons das letras, que é o seguinte: prolongar o nome da letra para representar o som. Essa aí é clássica. Aí às vezes a pessoa fica lá, ah, não, olha só, presta atenção nesse som. Fá, qual o Fá? O Fá, né? O F ali. A pessoa fica ali tentando. Ou ela prolonga uma sílaba, ou ela prolonga o nome da letra e não sabe que o faca ali é o som do F. É outra coisa. Eu tenho outro sonzinho ali. Aí fica achando que só soletrar o nome da letra é o suficiente, só ensina isso. Ou se põe a ensinar a ordem alfabética antes de ensinar o som da letra. Então a criança sabe que é uma beleza. A, B, C, D, até o Z, soletra e tudo mais, mas não tem ideia dessa relação letra-som. Então eu estou perdendo tempo para a criança fazer uma memorização ali de ordem alfabética e que na hora de ler aquilo não é nem nada importante, certo? O importante de saber a ordem alfabética é depois que a criança alfabetizou, depois que ela sabe que ela vai precisar organizar nomes em listas, vai precisar achar no dicionário, né? Fazer uma ordem, um ordenamento das palavras, isso é importante depois. Mas antes de ler, não. Antes de escrever, não. Antes de ler e escrever, o importante é a relação letra-som, porque isso vai permitir que ela aprenda a ler e escrever. E aí eu posso pensar que eu escolho uma palavra para a criança, então eu começo por palavra e espero que a criança estabeleça o som da letra só olhando aquela palavra. Então, eu coloco aqueles exemplos que eu falei para você, coloco uma figura com 2 palavras e eu espero que a criança pinte ali a figura, que o nome, a palavra ali que representa aquela figura, depois copie. Eu estou tentando estimular que ela estabeleça a relação letra-som de uma forma indireta. Então, estes erros você precisa deixar para lá. Vamos fazer agora o que é certo. E para não cometer esses erros, você precisa saber disso daí que eu coloquei para vocês. Isso aí é uma tabelinha que eu elaborei para trazer aqui para vocês. Eu fiz esse design aí para vocês, mas é uma tabelinha, por exemplo, que eu ensino mais profundamente dentro do curso As Letras e Seus Sons. Mas vamos olhar aí rapidamente, que é importante que vocês saibam que, especificamente as consoantes, elas têm um modo e um ponto de articulação.
Então, eu preciso saber isso daí para me ajudar a diferenciar os sons das letras e a ensinar a criança. Então, sabe o que é muito comum a criança fazer? Às vezes a gente coloca lá a criança nas palavras faca e vaca, e ela não percebe que tem a diferença do para o ela não consegue estabelecer isso daí. Por quê? Tá vendo aí na minha tabela? Deixa eu colocar para vocês maior. Olha, aqui, FV. Se vocês olharem aí, faca e vaca. Porque eu tenho um som que não tem o papel das cordas vocais, ou seja, minhas cordas vocais não vibram, é mais surdo, que a gente chama, ou menos sonoro. Então, é o som do... E eu tenho o som do... que eu faço o mesmo movimento da minha boca. Vou pôr maior aqui, ó. O F e o V. Tá vendo que o movimento da minha boca, isso aqui a gente chama de ponto de articulação, que são os pontos que a minha língua vai tocar o dente, ou vai tocar o lábio, ou o dente vai tocar o lábio. Existem esses pontos de articulações que a gente pode mostrar para a criança, que a gente pode usar fotinhos para a criança, que a gente pode usar o espelho para a criança ver, que a gente pode usar a própria boca da criança para ela perceber o que toca, o que não toca. E eu tenho as cordas vocais, as que vibram, o som que vibra e o som que não vibra. Aí, quando eu dou esses elementos, a criança consegue perceber. Se você coloca esses pares mínimos de consoantes e pareamento de palavras, então, por exemplo, eu coloco, ou figuras, né? Faca e vaca, vassoura e falante, por exemplo. Quando eu coloco ela a prestar atenção nesses sons iniciais com esses elementos, principalmente da vibração das cordas vocais, a criança consegue perceber isso. E eu vou treinando ela a perceber que cada pedacinho da palavra importa, que cada sonzinho é importante, porque vai determinar a letra com que eu vou escrever ou com a qual eu vou ler. E por que isso é importante? Porque é completamente diferente ela usar e ler uma palavra fala de vaca, certo? É completamente diferente, é outro significado, a história muda totalmente. Então, quando eu ensino que existem essas diferenças e como ela mapeia essas diferenças através do conhecimento das letras e seus sons, eu facilito para a criança. E essas trocas, elas podem acontecer com S, com Z. Aí eu tenho os elementos para ensinar isso. Pode acontecer com o X e J, que é o X, e o J de xícara, jacaré. Se vocês verem a minha boca, o movimento é igual, ó. Xícara, jacaré. É igual esse som inicial. Eu posso ensinar ela primeiro nesses sons iniciais, depois no meio das palavras. Mas para eu conseguir fazer isso e que a criança tire essa confusão, eu preciso saber principalmente dessa tabela aqui e como ensinar isso, quais elementos, quais materiais eu utilizo para garantir isso daí. Então, eu só não vou cometer aqueles erros se eu souber isso daqui de uma maneira bem clara, certo? E aí, eu quero colocar para vocês algumas práticas para colocar este conhecimento dessa tabela e tudo mais. Gente, teria muita coisa para falar sobre isso, tanto é que é um curso. Então, é só para vocês saberem